Bem, amigos, voltando à epopeia, estamos falando aí a respeito do final da Primeira Guerra Mundial, em 1918, onde a vida de Sigmund Freud começa a se retomar depois do colapso da Primeira Guerra Mundial, 4 anos de trevas, e recebendo seus novos analisandos norte-americanos, e a vida dele começa a se colocar de uma forma mais tranquila, e por outro, enquanto sua vida pessoal, mas também enquanto o movimento psicanalítico, o movimento institucional começa a caminhar novamente, coisa que ficou paralisado por 4 anos. De forma que temos uma situação muito importante no início da década de 20, o primeiro instituto de formação em psicanálise, em termos de uma formação institucional, que é ligado à Sociedade Psicanalítica de Berlim, a Policlínica de Berlim, capitaneada por um dos seus discípulos, Max Eitingon, e que começa a dar ensejo à formação em Berlim de forma pioneira e institucionalizada. Berlim também conta com outra presença de um nome importantíssimo na psicanálise, e também discípulo de Freud, Karl Abraham, que foi um dos analistas de alguém que vai se tornar muito importante posteriormente, a senhora Melanie Klein. Um dos analistas de Melanie Klein também foi discípulo de Freud, que foi o psicanalista radicado em Budapeste, Sándor Ferenczi. Então, nessa época, no início dos anos 20, a psicanálise vai se retomando enquanto movimento institucional e se encorpando, e, por outro lado, Freud vai dar início nessa década a um conjunto de modificações fortíssimas que vão fazer com que os analistas, por assim dizer, fiquem de cabelo em pé, porque, como já disse, eles acreditavam que o conjunto geral teórico, conceitual, enfim, a metapsicologia psicanalítica já estava suficientemente estabelecida, mas nos anos 20 começa a virada, se dá essa virada da chamada segunda tópica, onde vários textos incrementam e, por outro lado, também revisam posturas teóricas anteriores. E o ápice disso, certamente, foi em 1920, com Além do Princípio do Prazer, onde a ideia de uma pulsionalidade de morte mexe profundamente com o conjunto teórico da psicanálise, com os analistas. E outros textos importantíssimos vieram, acho que já os mencionei, como Psicologia de Massas e Análise do Eu, em 21, O Ego e o I, de 1923, Inibições, Sintomas e Angústias, 1926, O Mal-Estar na Civilização, em 1930, na realidade foi publicado em 29, então uma década prenhe de produção, e sobre o lado da produção teórica freudiana, e por outro lado de modificações e incremento institucional gigantesco. A psicanálise se expande para outros países da Europa, também começa a tomar corpo com os analistas norte-americanos que vieram à Europa para fazer análise com Freud, que retornam aos Estados Unidos e dão incremento ao movimento institucional norte-americano. Então, a década de 20, chamados anos loucos, começam fervilhante para a psicanálise, além das mudanças metapsicológicas, como disse há pouco, de forma que são anos que Freud vai se lembrar também sobre outros aspectos. Ele, que havia escrito sobre a pulsionalidade de morte em 1920, vai ter dissabores gigantescos, quando, nesse mesmo ano, sua amada filha Sophie morre de gripe, em 1920, e logo depois o neto dele, filho dela, também falece poucos anos depois. Foi um golpe muito forte para Freud e, como dizem, sempre pode piorar. Em 1923 ele descobre que tem um câncer no palato que irá matá-lo 16 anos depois, em 1939, e irá fazer com que ele passe por várias intervenções cirúrgicas ao longo desses 16 anos,
de forma que serão anos muito intensos para Freud, e sob o aspecto da relação dele com essa maior institucionalização. Naturalmente, era uma figura central no movimento psicanalítico, apesar de formalmente não ter ocupado posição institucional dentro do grupo fundado por ele, a International Psychoanalysis Association, a IPA, que teve vários presidentes, mas que ele nunca foi presidente, apesar de coordenar, está sempre naturalmente articulando isso, não é? De forma que vamos continuando, então, nos próximos encontros, falando dos anos loucos, os anos 20.